Queria que você abrisse na palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 22. Quero pedir toda a tua atenção para impartir sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 22. Você encontrou, amado? Se puder colocar na versão King James, por favor. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 11, versículo 17 adiante. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reúnes como igreja. E até certo ponto, acredito que isso esteja ocorrendo. Versículo 19. Todavia, se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casa onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Se você puder fechar os teus olhos, Espírito Santo de Deus, quero pedir ao Senhor, ó Deus, diante da Tua palavra, que foi lida neste lugar, diante do coração dos Teus filhos que chegaram até a Tua casa, diante da mesa posta, eu quero pedir ao Senhor agora. Toda distração, que tudo aquilo que tenta tirar os meus irmãos de ouvir a Tua voz, possa perder a força, mas que toda a atenção esteja para aquilo que o Senhor está fazendo, para aquilo que o Senhor está falando em cada coração. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor me use apenas como um instrumento nas Tuas mãos. Eu entendo as minhas limitações e eu sei que se não for o Senhor, nada acontece e nada transforma. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, continua se movendo nesse ambiente. Toda liberdade e toda honra é ao Senhor. E que cada filho Teu que esteja neste lugar possa desfrutar da mesa, possa entender a Tua palavra e conhecer cada dia mais os Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Queria conversar um pouquinho com os irmãos hoje. Talvez na maioria das ceias, como o bispo faz, o texto mais falado sobre a ceia é o texto de 1 Coríntios, no Novo Testamento, onde os estudiosos dizem que ele é escrito até antes do relato que existe em Mateus 26 sobre a ceia. Então, olhando para a parte histórica, os estudiosos falam que esse texto
aonde Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, ele chega a ser até mais antigo do que a escrita que está em Mateus sobre a ceia do Senhor. Mas eu quero dizer para você, amado, que muitas coisas que nós não estamos desfrutando no Senhor é porque nós não estamos ouvindo às vezes a voz dele. E eu quero dizer para você, querido, achei muito interessante, talvez a maioria dos pastores dizem isso, mas a Júlia disse isso no altar quinta-feira, que esse ambiente de igreja, ele não pode transformar a tua vida. E quando ela disse isso, ela olhou para a estrutura e ela disse, essas paredes, esse teclado, que o César está ali agora, esse som que chega até você, esse ar-condicionado que climatiza o ambiente, essa cadeira que você está sentado, não existe poder para transformar a tua vida. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo, aquele que habita dentro de mim, e talvez você também pode levantar a tua mão e dizer, em mim também, pastor, é esse que pode transformar todas as coisas. Por isso eu quero dizer a você, seja sensível à voz de Deus e desfrute da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele começa em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17 que nós lemos, ele começa num lugar de exortação à igreja de Corinto. Ele começa a conversar com a igreja num lugar de exortar, de cuidar da igreja. Quando nós olhamos para o primeiro versículo, ele diz que não tem como elogiar a igreja com essas condutas. E diante disso, o apóstolo Paulo, então, ele começa a discorrer muitas coisas que ele ouviu que estava acontecendo na igreja de Corinto. Quando nós olhamos para o contexto de ceia, querido, muitas vezes, por falta do entendimento, nós não compreendemos a profundidade daquilo que o apóstolo Paulo estava falando naquele momento. O ato da ceia não era como nós estamos aqui hoje. Eu não sei se você sabe disso, mas acontecia, na maioria das vezes, em pequenos grupos, aonde líderes reuniam em casas, não existia a igreja, esse nome deu, por esse ajuntamento de pessoas, mas esse lugar de igreja, de eclésia, eu quero dizer que somos nós, querido. A igreja do Senhor não é uma parede, a igreja do Senhor não é um altar físico, a igreja do Senhor somos nós, eu e você que está nesse lugar. Então, se denominou esse lugar igreja hoje, aonde os santos se reúnem para adorar o Senhor, mas naquela época não acontecia dessa forma. E o que Paulo está retratando agora era de um ato, de uma festa que acontecia, chamada festa ágape, a festa do amor, aonde também acontecia esse ato memorial do pão e do vinho, mas existia muitas coisas além disso. Era um momento de relacionamento de mesa, aonde esses pequenos grupos, como se então a gente dividisse a igreja. Então, a partir daqui, o Fabrício então abria a casa dele, amém? Num dia de domingo como esse, e ele convidava toda essa ala que está com ele, e cada um levava algo e sentava na mesa junto, para partilhar dessa festa do amor. Então o Felipe, como um bom anfitrião, amém, Felipe? Abria a casa, não, Gu, ô Felipe, tem que melhorar então, quando o cunhado fala é problema. Mas como ele abrisse a casa dele, toda essa ala aqui estava reunido lá para comemorar essa festa do amor, com a lembrança da Páscoa, daquilo que Cristo fez. E como era essa festa do amor, pastor? As pessoas se reuniam na casa, aqueles que acreditavam no sacrifício de Jesus, como nós. E eles começavam um lugar de relacionamento nessa festa, aonde ia chegando as comidas, as famílias iam chegando, sentando, e a partir daquele momento, eles ceiavam juntos. Ceiavam o quê, pastor? Eles se relacionavam na mesa. Era um tempo onde eles desfrutavam de um lugar de intimidade, de um lugar de comer junto. Porque mesa, querido, fala de um lugar de intimidade.
Então, a intenção, a ideia, a verdade daquele momento da festa ágape era uma reunião, como se fosse pequenos grupos, aonde eles chegavam com comida e aonde eles adoravam o Senhor. Em certo momento dessa festa também acontecia esse ritual, esse cerimonial do pão e do vinho também no meio, fazendo aquilo que Cristo pediu para fazer, que Jesus pediu para fazer. Mas qual que é a complicação? E precisamos olhar para os nossos dias de hoje como igreja, se não estamos cometendo as mesmas coisas. A complicação é que Paulo diz que essa festa que era para ser uma bênção, essa festa que era para ser um amor, que a verdade dessa festa era aquilo que Cristo fez, e por isso um ama o outro, um se relaciona na mesa com o outro, porque tem prazer de estar junto, adorando, comendo, juntos ao Senhor. Agora essa festa que era para ser maravilhosa, se torna numa festa de destruição. E Paulo então ele olha para a igreja de Corinto e ele diz assim: eu não consigo elogiar vocês, porque vocês estão transformando uma festa, que é a festa verdadeira do amor, numa festa de destruição. Ele quis dizer, as pessoas que estão indo nas casas, estão se escandalizando com o comportamento de vocês. E aí ele começa a descrever o que está acontecendo na festa do amor. A festa do amor estava trazendo mais danos do que verdade e unidade. E o que estava acontecendo, pastor? Eu quero falar para você. Os grupos que se reuniam deixavam pessoas de fora, ou não recebia bem, eles escolhiam quem que eles queriam que entrasse para dentro da casa. Davam preferência aos ricos e desprezavam os necessitados. Não partilhavam a mesa corretamente, alguns comiam e bebiam muito, e outros não desfrutavam, saíam da mesa com fome. Paulo repreende também pelos pecados que estão acontecendo naquele ambiente, e eu quero falar quais são: bebedeira, egoísmo e glutonaria. Só para confirmar essa festa do amor, eu não sei se você já ouviu dessa forma, eu quero pedir, por favor, colocar Judas, capítulo 1, versículo 12, por favor. Essas pessoas participavam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmo se apacentam. Vagam como nuvens sem águas, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Esse texto de Judas está refletindo a festa ágape, que é a festa do amor. Então eu quero dizer, querido, que esse texto ele é muito profundo para a minha vida e para a tua vida hoje. De uma reflexão maior e intensa daquilo que nós estamos fazendo e como nós estamos vivendo para o Senhor Jesus. Quais são as nossas decisões, quais são as nossas condutas diante desse evangelho que alcançou a minha vida e alcançou a tua. E por que você está falando isso, pastor? Porque na verdade, muitas vezes, querido, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e ver se as nossas condutas refletem a Cristo ou refletem ao mundo. O que Paulo está dizendo não mudou. Em muitos lugares as pessoas estão preferindo servir apenas os ricos do que os necessitados. E você pode olhar e falar: pastor, está acontecendo isso em um monte de igreja. Eu não estou falando de templo hoje, eu estou falando de nós. Eu estou falando das nossas decisões, porque o cristão é você e eu que está aqui nesse lugar. E quem faz esse ambiente, querido, ser abençoado ou trazer maldição para algumas vidas, é as nossas condutas, porque tudo aquilo que vem do Senhor é bênção, amém? Mas aquilo que flui de mim, precisa ser uma decisão do reino que governa dentro do meu coração. Por
Por que eu estou falando tudo isso, amado? Porque muitas vezes essa falta de sensibilidade está nos fazendo afastar muitas pessoas da mesa, sem ser um dia cerimonialmente como esse. Talvez muitos dos nossos posicionamentos diários podem estar mais afastando as pessoas do Evangelho do que trazendo para perto. E hoje é um dia de reflexão, como Paulo estava fazendo com a igreja. Se a nossa vida, quando as pessoas olham para nós, por mais que todos tenham defeito, as pessoas encontram Cristo e querem viver aquilo que nós estamos vivendo, ou as pessoas olham para nós e dizem assim, ele até fala de Cristo, mas se isso é viver com Cristo, eu não quero. Lugar de mesa, que Paulo está dizendo, é lugar de intimidade, querido. E quando nós começamos a viver um evangelho radical, seja amando uma pessoa ou amando muitas pessoas, uma coisa que eu encontro, Paulão e Silvia, é que uma panela de frango bem temperado, ela abre um lugar de comunhão. Uma panela com arroz branco e um frango bem feito, com bastante tempero, ela abre uma mesa. E eu não estou chacoalhando coqueiro não, porque eu já comi, tá bom, irmãos? Tá? Eu já fui na casa da Silvia, tá bom? Mas um lugar desse abre lugar para quebrantamento, abre lugar para transformação, abre lugar para fazer aquilo que está em Lamentações, Fabrício, que você disse ontem, trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque nós lembramos do começo da igreja, nós lembramos como a igreja se comportava em Atos, querido, num comportamento de amor fraternal, num comportamento de suportar aquele que está ao meu lado. Só que infelizmente, por causa da conduta de muitos irmãos, o lugar que Satanás lançou em nossos corações é que nós não precisamos nos relacionar, apenas precisamos vir na igreja, erguer as nossas mãos e sair correndo e ir embora sem abraçar ninguém, sem dar a mão para ninguém, porque nós estamos servindo a Jesus. Eu quero dizer para você nessa manhã que isso é uma mentira. Essa é a maior mentira que talvez nós estamos vivendo nesse tempo. O Evangelho é feito de renúncia, querido. E viver com Cristo nos faz fazer coisas que vai nos custar muito, como eu disse naquela quinta-feira. Eu disse para as pessoas que estão na casa de pais em casa, só para você entender o contexto, um dia eu sentei com eles, eu disse para eles, gente, vocês vão ver o lugar de maior intimidade da minha vida. Porque casa fala de lugar de intimidade, sim ou não? Eu disse para eles, vocês acessaram um lugar de ver aquilo que é a realidade, ou não aquilo que é apenas um dia. Porque aqui em casa você vai encontrar um homem que um dia vai estar muito forte, mas um dia que vai estar muito fraco, precisando de oração. Aqui em casa você vai encontrar um homem que vai estar sorrindo, como a Carol disse, né? Com todos os dentes reganhados, né? Mas você vai encontrar um dia um homem com um rosto um pouco abatido ou um pouco bravo com algumas atitudes. Mas eu aprendi no Senhor, querido, que quando nós encontramos com Ele, as características do Pai vêm sobre nós, amém? E quando nós começamos a caminhar com Ele, nós começamos a abrir mão das nossas vontades e dos nossos desejos para viver aquilo que Ele tem para nós, irmão Antônio. E o que eu identifiquei hoje, querido, que quando nós estamos partilhando a mesa, por isso que eu disse, seja você convidar alguém para comer com você, seja você se relacionar com alguém dessa casa, talvez você convive quanto tempo junto com as pessoas aqui, seja você chamar alguém para ouvir o testemunho dela, seja você chamar alguém para apenas sentar na mesa e servir um café. É esse lugar que é a igreja do Senhor, é esse lugar que as coisas são restauradas dentro de nós. Aonde agora eu não faço apenas minha vontade, eu não faço apenas o que eu desejo, mas eu faço aquilo que o Pai me direciona. Mas com um machucado dentro da igreja hoje, querido, nós estamos cada vez mais tentando ficar isolado das pessoas.
Eu me lembro há um tempo atrás, o bispo não é muito de abraço, né, bispo? É difícil. É abraço, irmão, mas é difícil. E eu me lembro que eu estava com ele na José Paulilo e ele deu um abraço, pastor Leonardo, num casal do meu lado. E ele disse para o casal: ei, estou com saudade de vocês. Parece que vocês não estão vindo. Passou uma semana, aquele casal saiu da igreja e falou para outras pessoas que estavam saindo: onde você já se viu? Não pode ficar um tempinho fora que já quer saber se a gente está bem ou não. Então foi para um lugar muito longe, uma igreja maior, aonde eles ficavam sozinhos. Mas passado muito tempo, eles voltaram e disseram: não, o bom é o cuidado, o bom é as pessoas estar perto. Eu quero dizer para você que quando a gente começa, querido, a olhar para o evangelho puro e simples, a gente vê que muitas condutas, elas não são difíceis, elas são fáceis, mas o problema é que tudo vai custar renúncia. E o que Paulo está dizendo é que coisas simples transformaram em destruição. Eu quero dizer que nesses tempos não são coisas grandes que está destruindo a igreja, são coisas pequenas que estão movendo alvoroços ruins para a igreja. No lugar do quê? No lugar de fazer as suas vontades. Esse lugar foi o que eu citei que estava acontecendo lá. Qual é esse lugar, pastor? Ego. Egoísmo. Eu preciso de tudo, mas meu irmão não precisa de nada. Eu preciso ser reconhecido, mas meu irmão não precisa ser reconhecido. Eu preciso de um abraço de um líder, mas meu irmão não precisa de um abraço. Eu preciso ser servido, mas meu irmão não precisa ser servido. Eu preciso de atenção, mas meu irmão não precisa de atenção. Só eu que preciso de atenção. Eu preciso que todo mundo entenda o meu problema, mas eu não preciso entender o problema de ninguém. Eu preciso ter fartura na minha casa, porque glória a Deus, o Senhor está fazendo e o meu celeiro está cheio, mas o meu irmão pode passar fome. Eu quero dizer para você, querido, que essa não é a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Aquilo que aconteceu em Corinto é aquilo que hoje, numa reflexão da palavra, nós não podemos deixar acontecer conosco nesses dias. Aonde cada dia mais as pessoas estão evitando confronto e frustrações. E eu quero dizer para você que viver o reino dos céus, muitas vezes nós vamos ter confronto e viver muitas frustrações. Agora eu olho para Jesus que sentou na mesa, Letícia, com um homem chamado Judas. Eu olho para Jesus, Marcelo, que sentou na mesa com um homem chamado Zelote. Você acha que ele era bonzinho? Eu olho Jesus sentado na mesa com um homem chamado Mateus, a pior raça daquele tempo, cobrador de impostos, prejudicava o teu próprio povo. Agora Jesus está sentado na mesa, cuidando e discipulando ele para que ele faça discípulos. A palavra do Senhor nessa manhã para mim e para você que está nesse lugar é que a graça que me alcançou precisa alcançar o meu irmão também. A graça que cuidou de mim, que restaurou, que me tirou do lamaçal do pecado, ela está disponível para o meu irmão também. O perdão que eu tanto quero do Senhor todos os dias, ele está disponível para o meu irmão que falhou também. Conversando com um casal ontem, eu partilhei com ele, eu disse assim: cara, a maior dificuldade que nós enfrentamos hoje é uma experiência que teve aqui no encontro de casais, de um telefone sem fio. Eles fizeram uma experiência aqui que foi muito louca. Falou uma coisa lá, eles foram se perdendo. A Carla esqueceu até de passar para o próximo. O Fabrício fez só um braço, sendo que lá a Isa tinha dançado uma música inteira. Muitas vezes isso está acontecendo dentro da igreja, destruindo a igreja. Sabe o quê? Às vezes um problema pequeno que você nem precisava saber se você não fosse ajudar. Você recebe uma informação que você não sabe se é verdade, você transfere isso para outra pessoa transfere para outra pessoa e vidas estão sendo destruídas. Eu disse para ele, o maior problema da igreja hoje é que um traque está virando uma bomba sem ninguém saber o que está acontecendo.
E eu falei para ele, muitas vezes, se não está diante de mim cuidar de alguma coisa, eu não quero nem saber. Porque se eu não vou conseguir ficar quieto e orar por aquele caso e ajudar, é melhor você não saber, porque senão você vai ser um utensílio ou um instrumento na mão do Satanás. Quero dizer para você nessa manhã que o Senhor ainda está chamando uma igreja viva, uma igreja que ama o Senhor verdadeiramente. Eu estou vendo na internet hoje, nesses dias, e isso tudo tem a ver com egoísmo, isso tudo tem a ver com falta de sensibilidade. Todo mundo julgar um menino de 14 anos, que está fazendo mais sucesso hoje na internet do que está sendo proclamado o nome de Jesus em alguns lugares. E isso para nós é uma tristeza hoje nessa manhã. Porque a tendência desse menino se perder lá na frente, mais ainda, é gigante. E quando eu olhei para aquele menino, eu falei, podia ser meu filho no lugar dele. E eu não estou dizendo que eu sou santinho, que eu sou todo certo, não, porque eu erro em muito lugar. Mas eu quero dizer que muitas coisas estão sendo imaturidade da nossa parte e está destruindo pessoas. Nós estamos impulsionando esse lugar. Eu vi convite de culto usando essa música, na onde está com a cabeça? Usando as línguas que ele está dizendo. A minha pergunta é, aonde está a igreja orando de joelho por esse rapaz? Aonde está a igreja clamando por arrependimento, não dele, mas dos líderes que usam essas vozes? Que coloca no altar, que paga oferta não, paga salário. Eu quero pedir algo para você. Quem direciona essa casa é o bispo, mas eu estou debaixo dessa visão e eu sei que ele falaria a mesma coisa hoje. Para de brincar com as coisas, querido. Para de brincar com vidas. Muitas pessoas que foram usadas pelo sistema, que todo mundo deu risada, está desviada, está indo para o inferno, querido. Pessoas estão saindo de dentro da igreja e postando na rede social que agora é de outra religião, que é disso, que é daquilo, que vive para Satanás. Ei, querido, isso não tem como alegrar o nosso coração como família. Não brinca com línguas estranhas se você não flui, querido. Se Deus não derramou esse dom na tua vida, ou você pede ou você fica em silêncio, querido. Porque Deus continua manifestando os seus dons espirituais na terra. Existem muitos enganadores, querido, mas existem muitos homens no óleo. Existem muitos homens na unção de Deus se movendo nessa terra. Existem muitos profetas que continuam servindo a Jesus. Existem muitos evangelistas que ainda amam o Senhor. Existem muitos pastores que não estão preocupados com dízimos, mas estão preocupados com vidas, porque foram chamados pelo Senhor. Existem muitos levitas que não estão cantando por cachê, mas estão de pé porque adoram o Senhor. Essa é a igreja viva. Essa é a igreja madura. Essa é a igreja que não deixa ninguém de fora. Essa é a igreja que percebe o abatido e dá solução, querido. E a solução é Jesus Cristo. Aponta para alguém que viveu. Tem pessoas ficando desconexas no reino por falta de abraço, querido. E muitas vezes o corpo pastoral não consegue fazer isso com todos. Mas todas as vezes na nossa reunião, quando você se membra nesse lugar, nós clamamos para que você seja a resposta na vida de alguém, amém? Quero dizer para você que você tem um chamado, amém? Jesus te ama, querido. Ele te ama de uma forma profunda que nenhum homem pode amar. Mas Ele espera também uma resposta do teu coração, porque todo filho gosta de obedecer o pai. Aprende a obedecer o pai. E por isso o Senhor está nos chamando hoje de sair desse lugar de egoísmo. Quando Paulo está dizendo da embriaguez, querida, é porque tinha muita gente empantufando na mesa. Tomando vinho, pastor? Sim. Bebendo, comendo, com a barriga cheia. E muitas pessoas estavam do lado olhando e sem comer. Quero dizer para você que tem muita gente aqui em Limeira hoje, querido, que talvez não esteja assim fisicamente, mas espiritual estão desse jeito.
que precisa de uma resposta de alguém que ceiou, de alguém que ama Jesus e que vai fazer a diferença onde passar. E depois dessa exortação de Paulo, ele vai diretamente para o texto da ceia, que também está em Mateus 26. Então eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 11 ainda, agora a partir do versículo 23. Está entendendo, querido? Fala assim, o pastor não está te exortando. O pastor está te amando só. Primeira Coríntios 11, versículo 23, diz assim, eu vou por etapas. Agora ele vai descrever a ceia do Senhor. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por quem? Fazei isto em memória de mim. Nós encontramos duas verdades nesse texto. Primeiro, no começo, onde ele está explicando a verdadeira ceia do Senhor, o ato ali cerimonial, ele está dizendo aquilo que Jesus fez na última ceia, aquilo que Jesus fez com os discípulos e que nós precisamos continuar fazendo. E ele diz então que aquele pão partido naquela mesa é o significado do corpo de quem, querido? Do corpo de Jesus, do corpo de Cristo. Quando nós vamos para o texto, em João capítulo 6, por favor, do versículo 47 adiante. João capítulo 6, versículo 47. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem o quê? 48. Eu sou o pão da vida. 49. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Ei, querido, aquilo que Paulo está dizendo em 1 Coríntios, agora a partir do versículo 23, é aquilo que está dizendo em João capítulo 6, que ele disse, o significado do partir o pão era aquilo que Cristo ia fazer por nós na cruz. Ele ia se entregar por amor da minha vida e da tua. Ele ia pagar o preço do meu pecado, Caio, ia pagar o preço do teu pecado por amor a nós. E agora então nós compreendemos que o significado desse partir do pão é o corpo de Cristo que foi partido para que todos aqueles que estavam mortos tenham vida novamente. E por isso, a gente pode dizer que Jesus é o pão da vida. E continuando, querido, a partir do versículo 25 de 1 Coríntios 11, diz assim, do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de quem? E agora ele continua, no 26, portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele... Querido, quando ele vai para o lugar do cálice, que ele fala desse lugar do vinho, do sangue, nós entendemos então que é a remissão de pecado, é a nova aliança conosco. Aonde Jesus, através daquele símbolo do pão e do vinho, ele está dizendo, é isso que eu vou fazer por vocês, é por isso que eu vim, porque o meu corpo vai ser dilacerado naquela cruz, eu vou ser maltratado, eu vou ser preso naquela cruz, e eu vou morrer por vocês, para quê? Para dar vida eternamente.
E o sangue, pastor, o sangue que simboliza ali o vinho, é a remissão de pecado, onde ele diz: a conta que estava sobre você, agora não existe mais, porque eu paguei. Eu quero dizer para você que a partir de agora não existe nenhum peso de culpa sobre aqueles que encontraram Jesus, sobre aqueles que entenderam que Ele é o pão da vida, que entregou o teu próprio corpo, e que através do teu sangue fomos remidos, querido. E toda a nossa dívida de culpa não existe mais, André. Ah, Jesus. E o que nós podemos aprender com isso, querido? A ceia, ela é uma ordenança do Senhor. Sueli, a ceia é uma ordenança do Senhor. Ele diz: fazer isso em memória de mim. Todos os filhos agora, eles obedecem à voz do rei, fazendo isso até o dia que o Senhor voltar e buscar a tua noiva, até o dia da ceia que já está preparada para mim e para você, junto com o noivo no banquete. E nesse lugar dessa ordenança, o que nós aprendemos com isso? É que a ceia é um ato memorial até que Ele venha. Esse é o significado. A ceia é um ato memorial até que Ele venha. A ceia do Senhor tem a função de fazer nos lembrar a redenção que possuímos através de Cristo. Na maioria dos discipulados nós falamos muito disso. Eu estava hoje tendo um tempo de mesa com um cara, gente boa. Eu mandei para ele ontem ou antes de ontem. Ele ia estar até vendo, eu falei que ia mandar um abraço, mas parece que deu problema no online. Mas ele está lá e ele vai ceiar também. E a gente está fazendo discipulado para batismo. E eu disse para ele, fala guerreiro, tudo bem? Antes de chegar hoje, né, no sábado. Ele, tudo certo. E amanhã? Vamos para cima, que a gente está fazendo discipulado. E como ele está fora de Limeira, nós estamos fazendo online. Ele falou, vamos. Eu falei, agora eu vou testar esse cabo. Eu falei, rapaz, só que vai precisar ser 10:07, porque depois eu vou pregar no culto. Ele falou, tá fechado, pastor. Eu falei, Senhor amado. Mas nessa fome, nesse desejo, nós sentamos na mesa hoje às 10:07, 5:07, e quase nós perdemos hora de vir para o culto. Falando do amor de Jesus e das nossas conversas ali, eu falando, ele falando, eu entendi, pastor. Eu falei, o quê? Que não tinha nada que eu podia fazer. Falei, mas tem hora que eu quero fazer para receber essa graça. Eu falei, então esse é o lugar nosso. E aí eu dei um exemplo para ele. Eu disse assim, se fosse possível, era mais fácil cada pecado que você cometesse, ou você se sentindo sujo, você ir lá e falar, tem que cortar um pedacinho do braço, João. Fazer um cortinho com estilete. Era mais fácil você fazer isso para sentir a dor e aliviar o coração dizendo, eu fiz algo por aquilo que eu fiz. O maior sentimento do homem é um sentimento de querer pagar um preço. Se eu fiz, eu vou pagar. Então era mais fácil, eu falei para ele, você tomar essa dor e dizer assim, eu errei, então o que precisa fazer? Você vai tomar 20 chibatadas, então pode dar. Tem gente que falou, misericórdia, eu não quero, eu já estou na graça faz tempo. Mas eu disse para ele, não existe nada que você pode fazer. Você pode ficar pendurado de cabeça para baixo. Você pode amarrar qualquer coisa, arrancar seu cabelo, amarrar você numa máquina, arrancar seu cabelo, dizer, eu paguei o preço pela salvação. Nossa, foi muito profundo agora, né? Doeu até na minha cabeça. Mas eu disse para ele, não existe nada que você pode fazer, porque o único que podia pagar o preço pela sua vida e pela minha, Ele fez de graça. E o teu lugar agora é só dizer assim, Senhor, eu não mereço. Sou um vira-lata. Mas eu reconheço aquilo que o Senhor fez para mim. Tem um monte de ex-cachaceiro aqui, amém? Ninguém é. Vai ter que falar a turma que testemunhou na casa de paz? Mas você chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não merecia essa graça. Eu era sujo. Estava perdido.
mas o Senhor me alcançou. E a partir de agora eu sou transformado, não por aquilo que eu posso fazer, João, mas aquilo que Ele é, na minha vida e na sua. No lugar da salvação e da graça, querido, nesse lugar da mesa, não existia nenhum homem que podia fazer alguma coisa, Paulão. Mas Ele fez por amor a mim e a você, amém? Ele pagou todo o preço de cruz. Ele passou por todo o processo. Talvez você olhe, eu aprendi isso com um pastor. Talvez você olhe hoje para o pão e para o suco de uva e você pergunta, por que tinha que ser isso? Por que não podia ser um pouco de trigo e uma uvinha para comer? O significado do pão feito sem fermento e do suco de uva que hoje está no lugar do vinho é porque foi passado por um processo. Jesus foi esmagado. Jesus foi dilacerado. Não é algo que começa, mas é algo no fim que trouxe vida para todos nós. A uva tem que ser prensada para sair o vinho. E através desse lugar, nós fomos salvos. Por um Deus invisível e imortal. Amém, querido? Mas qual que é a maior crise desse lugar que nós sempre estamos falando? É quem pode participar da ceia, Quem que pode fazer parte desse momento então de ceia, que hoje está estipulado como o primeiro domingo do mês, mas eu quero dizer para você, que você pode ceiar qualquer dia na tua casa, você pode preparar uma mesa com a tua família, e lembrar daquilo que Cristo fez por você. O que fez, pastor? Colocar o pão na mesa, colocar o suco de uva na mesa, orar ao Senhor e dizer, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor fez por nós, pela nossa casa, e em memória do Senhor nós vamos tomar, até o dia que chegar o dia que nós vamos fazer isso com o Senhor novamente. Eu quero dizer para você, querido, que não precisa ser uma vez só no mês. Nós estamos fazendo isso, que nós marcamos esse encontro para fazer isso. Mas você é livre no Senhor para ceiar com Ele qualquer dia que você quiser. Eu quero dizer que na mesa tem cura. Na mesa tem transformação. E como pode um homem tirar o remédio de quem está doente, Thalita? Palavra do Senhor, em 1 Coríntios, versículo 27, diz assim: por esse motivo, 1 Coríntios 11, 27. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Muitas pessoas estão afastadas da mesa por falta do lugar do entendimento e da profundidade desse texto. De compreender que nesse texto não existe um lugar, a partir do versículo 27, que diz que você deve se afastar da mesa, mas diz que você precisa discernir e que você precisa vir à mesa e comer. Não existe nenhuma ordenança de Paulo, não existe nenhuma ordenança de Jesus que você tem que ficar fora da mesa. A palavra do Senhor nesse lugar é clara, e o bispo já falou muitas vezes sobre esse sentido do indigno. Porque se fosse olhar para esse lugar, no texto a partir do versículo 27, eu quero dizer que homem que pode então servir a ceia para alguém e tirar da mão de alguém a ceia, olhando para essa condição. A palavra do Senhor diz que aquele que diz que não pecou já está em pecado. E eu disse esses dias atrás, isso não é um motivo para que a gente saia e arrebenta com tudo. Eu quero dizer que filho que conhece o Pai vive nos caminhos do Pai.
Esse lugar não é um lugar para abrir uma porta para perdição, mas não é isso. Mas existe uma verdade por trás disso. E qual é a verdade, pastor? É o lugar da perdição, que quando chega na mesa há transformação. E não tem como tirar então o remédio do doente, querido. A palavra do Senhor diz que Ele veio para aqueles que precisam, para aqueles que estavam enfermos, para aqueles que estavam perdidos, e não para os são. O problema quando vou servir então, e eu acho que eu sou digno, é eu colocar um lugar de julgamento na Bispa Marli, de ver se ela pode ou não, sabendo que eu não posso fazer isso comigo. Porque se cada um fizesse aquilo que o texto está dizendo aqui, ó, examine, pois, cada um, coloca o 28, por favor. Examine, pois, cada um a si. Então não é um pastor que pode fazer isso. Esse lugar de examinar o teu coração, querido, é o lugar de você discernir aquilo que significa a ceia. Paulo está retratando tudo aquilo que estava acontecendo, dizendo assim, olha, essa mesa não é do jeito que vocês estão fazendo. E Paulo, agora você vai entender tudo. Ele vem contando, ele vai exortando a igreja para entrar no lugar de amor, dizendo assim, esse é o ambiente, essa é a essência da ceia do Senhor. Qual que é, pastor? O amor de Jesus, o amor pelo próximo, aonde ninguém merecia, mas todos receberam dessa graça. E agora nesse lugar então, muitas pessoas estão ficando isoladas por um certo período, aonde não pode participar desse momento como se fosse um veneno. E a palavra do Senhor diz, examine-se, discerne e come. Toma posse daquilo que Jesus fez por você. Pastor, mas eu estou em pecado, pastor. Peça perdão ao Senhor. Pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu sinto em mim que eu não sou digno, pastor. Opa! Parabéns! Entra na fila, então senta, porque tem um monte de gente aqui que está no mesmo lugar que você. Pastor, eu não quero brincar com Deus, então hoje é o dia de você entender que essa verdade é para você. De que aquilo que Ele fez por nós trouxe vida e não morte. Pastor, mas esse lugar não leva num lugar de libertinagem, não, querido. Não. Porque quando os olhos abertos por Jesus, tudo começa a mudar. O pecado agora não conduz a minha vida. O pecado pode ser um tropeço na minha caminhada. Pode ser um escorregão, mas a palavra do Senhor diz que eu tenho um advogado justo e fiel, que Ele está pronto a todo momento para interceder por nós. Quero dizer para você, qual o sentimento, o que está tentando te afastar da mesa? Sendo que esse é o lugar de cura. Se você está no lugar aonde a presença do Senhor ela é real como qualquer outro dia, que vai te fazer bem ficar fora da mesa. Quero dizer para você nessa manhã, querido, que o que Jesus fez por mim e por você foi para que você tenha uma mente livre e não escrava. Pastor, mas Paulo diz que ele é escravo de Cristo por livre escolha. Ele era livre e diz, agora eu quero me tornar escravo. Todo sofisma de mente, querido, tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te afasta da mesa do Senhor, tudo aquilo que está te levando para fora da casa do Senhor, eu oro agora em nome de Jesus para que caia por terra e para que você viva uma experiência, para que você viva algo sobrenatural em Deus, para que você entenda que esse lugar na mesa está preparado para você também. Agora, olhando para o contexto de cima, aonde Paulo está cuidando da igreja, a gente precisa fazer uma reflexão.
Será que nós estamos tratando a prostituta, se ela entrar nesse lugar, da forma que ela merece ser tratada? Será que a gente está tratando aquele que está perdido da forma que ele merece ser tratado? Será que ele está encontrando amor na nossa vida que nós recebemos de Deus? Ou ele está encontrando rejeição quando ele senta do nosso lado? Será que o nosso ego está tão grande nesses dias? O nosso eu, o nosso desejo de satisfazer só a minha vida e a minha família está tão grande que eu não tenho mais olhar para o próximo? Será que as mulheres que estão aqui, se chegar uma prostituta, você vai ficar mais preocupado com o teu marido do que com a salvação dela? Porque não adianta a gente falar que essa mesa é para todos e o teu comportamento nesse lugar não ser. Porque essa verdade não vai mudar, mas essa verdade precisa estar dentro do teu coração. Não adianta você falar que esse lugar, essa mesa, essa casa, ela está de braço aberto para receber quem está perdido, sendo que você não tem coragem de dar um abraço numa pessoa. Você precisa ver hoje, talvez o lugar de pedir perdão para o Senhor e vir para a mesa, é como você está tratando o teu irmão. É a reflexão que eu faço no meu coração esses dias, como eu estou tratando o meu irmão. Porque muitas vezes não é um pecado interior, um pecado onde está acontecendo diretamente eu fazendo as minhas coisas, Márcio. Mas muitas vezes são as minhas atitudes com o meu próximo. Eu quero dizer para você que se você vem para a mesa, mesmo sabendo que essa mesa é aberta e ela tem vida, mas que você fala isso, mas não vive, você está mentindo para você mesmo. Porque essa verdade não vai mudar, mas essa verdade precisa entrar dentro do teu coração. Você precisa entender que uma vida é uma festa no céu e isso não é uma mentira. Mas a igreja perdeu o desejo de aplaudir quando uma pessoa vem para Jesus. A igreja perdeu o desejo de ouvir um testemunho de alguém que foi transformado, seja da forma mais simples que for. A igreja perdeu a valorização dos pequenos atos que transforma o ambiente. Por isso o Senhor está nos chamando para a mesa hoje, para que seja restaurado o lugar de comunhão, o lugar de intimidade. Mesa é um lugar de intimidade. Eu não sei como você age na tua casa, querido, mas eu quero dizer que a tua família, se não tiver lugar de mesa, se vocês não tiver conversa, se vocês não tiver tempo de mesa, provavelmente o primeiro fracasso da tua vida está dentro da tua casa. E você precisa restaurar isso nessa noite, nessa manhã. E por que você está falando isso, pastor? Porque muitas vezes está faltando intimidade dentro do lar. Aí não tem como você entregar para ninguém, porque você não vive isso. E eu estou falando isso com muito amor, porque é a reflexão que eu e a minha esposa está fazendo. Eu estava brincando com ela, cadê ela? Foi para lá, né? Então vai ficar menos brava. Eu falei, ó, cuidado, hein? Ficar muito brava desse jeito, Deus vai mandar você lá para Bangkok. E eu não vou não, vou falar para Deus, manda ela sozinha agora. Mas a falta de relacionamento na mesa, ela está trazendo frieza para fora do lar. E intimidade, na hora que a gente senta com os irmãos, a gente vê os defeitos também, não só aquilo que tem qualidade. O problema é que hoje nós não estamos querendo lidar com os defeitos um dos outros. O dia que o Felipe está bravo, você já viu esse cara bravo? Ele fica. O dia que o Márcio está irritado. Mas a gente só quer viver aquilo que é bom, mas a gente não quer desfrutar. E no lugar da mesa, a gente vive o completo, o pacote completo. Intimidade é lugar de relacionamento. Eu estava em casa e foi um casal sentar na mesa conosco. Esses dias atrás. Eu não ia falar isso, mas lembrei. Não se escandalize, tá bom? Quero expor a vida do Noah hoje. E a gente conversa muitas coisas e o Noah escolheu, infelizmente, todas as vezes que ele vai no banheiro, eu não vejo a hora que acaba esse processo, todas as vezes que ele faz cocô, ele me chama. E eu falo, hoje é a mãe. Ele fala, não, é o pai. Fico pensando na escola. E aí eu fui limpar ele no banheiro. Eu estava um pouco mal assim da barriga, sabe? Eu fui limpar, eu já tinha ido no banheiro lá em cima com o casal, mas eu fiquei meio incomodado.
Eu nem contei isso pro casal também. Aí eu falei, eu vou no banheiro. Aí o Noah gritou, pai, acabei. Falei, é agora. Aí eu cheguei no banheiro. Ele falou, pai, já fiz. Eu falei, tá bom, vou te limpar. Aí eu limpei ele. Aí ele saiu do lado, eu sentei no vaso. Ele disse, o que você vai fazer, pai? Eu nem pensei na nossa intimidade. Eu disse, filho, o pai vai fazer cocô. Ele falou, tá bom. Eu falei, fica aqui. Ele falou, não, eu vou sair. Eu falei, tá bom. Eu fiquei no banheiro lá. Daqui a pouco, a abençoada da Carol, eu não sei porque que ela fez isso, essa pergunta. Acho que veio do inferno. E o casal lá sentado, comendo, partilhando a mesa. E a Carol pergunta, cadê seu pai? Eu, Noah, tá fazendo cocô lá embaixo. E eu ouvindo do vidro. Eu fechei a mão e falei, meu Deus do céu. E aí eu ouvi de novo do vidro, pai tá fazendo cocô, mãe. E aí eu saí do banheiro com aquela cara de cachorro, caiu da mudança. Eu falei, gente, tava fazendo cocô. A única coisa que eu queria falar de tudo isso, e não lembra dessa parte da mensagem, que não tem nada a ver com a mensagem. Mas que no lugar de intimidade, você conhece todas as características com quem você caminha. No lugar de intimidade, quando você conhece o Pai, você começa a descobrir todas as características e toda a movimentação. A falta de intimidade na casa, de adorar o Senhor, a falta de intimidade na casa, de buscar Deus junto, a falta de intimidade, de valorizar a família, valorizar o projeto de Deus, a falta de intimidade, de ensinar as coisas, de ser verdadeiro. Esses dias atrás, por que eu estou falando tudo isso? Por causa de intimidade. Mesa é lugar de intimidade. Eu cometi um erro muito grande. Eu não tinha cometido isso ainda e foi a primeira vez que aconteceu isso de uma forma assim. Eu e a Carol discutiu na frente do Noah. Tivemos uma DR e eu não percebi que ele estava ali. Foi uma coisa assim, meio tola, que ela já pegou a espada e já ia sair, né, dando madeirada, né, cara? Brincadeira, foi uma coisa simples, mas o Noah percebeu. Quando ele saiu fora do quarto, ele falou, isso mesmo, pai, a mãe tá errada. Eu já estava meio encasquetado com ela, a minha vontade era falar, é verdade mesmo, filha, ela sempre vai estar errada. Mas quando eu saí, a dona Carol gritou, tá vendo? E aquilo lá, o Espírito Santo me pegou e falou assim, e agora, você vai omitir? Porque você sempre teve um relacionamento aberto, você sempre foi verdadeiro, e agora? E aí nós entramos no carro, nós dois, a Carol demorou 3 dias para nós reconstruir. Mas o Noah foi rápido, ele falou, pai, a mãe não devia, né? Eu falei, filho, me perdoa? Ele disse, o que aconteceu, pai? Eu disse para ele, filho, o pai errou. Papai ama a mamãe. A gente teve uma discussão, acontece entre um casal, filho. Mas eu quero dizer para você que o papai ama a mamãe muito. Ele falou, então tá bom. Sabe por quê? Porque a falta de intimidade, de relacionamento e da gente voltar atrás está destruindo a nossa casa. Muitos traumas que estão sendo gerados é por falta de relacionamento. Crianças estão entrando na igreja sem abraçar, sem conversar com pessoas, por causa que os pais não estão ensinando a ter relacionamento. Eu quero que você pense na próxima geração. Se hoje você já tem dificuldade de fazer isso, você imagina uma geração que não tem esse padrão dentro de casa. Por isso o Senhor está nos chamando para restaurar a nossa vida em nome de Jesus, amém? O lugar de intimidade é onde eu descubro todos os defeitos do Paulão. Que ele é um cara gente boa, mas tem hora que ele fica bravo demais. E que ele morre de medo de rato. Todo mundo sabe agora. O lugar de intimidade na mesa é eu descobrir que nem todos os dias vão ser bons no nosso meio. Mas todos os dias o Senhor vai estar conosco. Nem todo dia você vai de beijinho, de flor, que nem o senhor Rafael com a Ana, né? Ele foi lá e me deu uma flor para Ana, né? Aí ela postou. Aí a dona Carol já olhou para mim. Olha o Rafa, mano. E viu o que eu fiz? Não comprei de raiva, irmão. Vou esperar passar um mês, depois eu vou dar. Mas o que eu estou querendo dizer é que nem todo dia está todo mundo
vivendo mil maravilhas. Enquanto um está contemplando uma alegria de ganhar recurso, o outro aqui dentro acabou de perder o serviço. Enquanto um está vivendo uma vida maravilhosa no casamento, outro está precisando de uma restauração. Deu para entender isso que é família? Enquanto você senta aqui e diz que está tudo bem, o outro está preocupado com uma pessoa da família que está enferma há muito tempo. E muitas vezes, por causa da falta de sensibilidade da mesa, nós estamos desperdiçando tempo de ser cura na vida da outra pessoa. E qual que é o lugar que você quer falar hoje, pastor? E eu estou terminando, mas eu vi que está muito cedo, você vai ficar bravo. O lugar é o quê? Que se eu não me comporto com a pessoa que está do meu lado aqui toda quinta e domingo, como que eu estou comportando com quem está lá fora? Se eu não consigo suportar o Maurício, que é difícil demais, fala assim, eu que o diga, né, Maurício? Como que eu vou suportar alguém que eu nem conversei ainda? Por isso essa manhã é uma manhã de alinhamento para o nosso coração. A ceia é muito mais profunda do que a gente imagina. Quanto mais a gente mergulha no Senhor, mais a gente vê que a gente precisa comer mais e mais dessa mesa. Quando eu encontro um texto, eu só quero falar para você agora em 2 Samuel, que é esse o plano, é aquilo que Jesus faz com nós. 2 Samuel capítulo 9, a palavra do Senhor diz que o rei chamado Davi, ele chega e diz assim: será que existe alguém na casa de Saul que ainda está vivo? Porque eu quero honrar. Será que existe alguém vivo ainda naquela casa de Saul? E a palavra do Senhor diz mais ou menos assim, que então é chamado um servo chamado Ziba. Esse homem era um homem que cuidava da família de Saul. E quando ele chega diante do rei, Davi pergunta para ele e ele diz: meu senhor, existe sim. E Davi pergunta quem é e ele diz: Mefibosete, meu senhor. Era o filho do teu amigo Jonatas, que ficou aleijado dos pés e mora lá em Lodebar. Então a palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 9 diz que o rei chamado Davi dá uma ordem, dizendo: vai buscar Mefibosete. Eu não sei se você sabia o significado, querido, mas o lugar onde Mefibosete estava escondido, estava esquecido, chamado Lodebar. O significado na palavra hebraica é sem pasto, sem comunicação. Ele estava perdido. Eu até anotei aqui, a palavra é usada no Antigo Testamento para descrever um lugar isolado e sem recursos. Mefibosete morava nesse contexto. Lodebar simbolizava abandono. O filho de Jonatas, amigo do rei Davi, depois de toda a destruição da casa de Saul, ele ficou para trás. Mas um dia esse rei acorda e diz assim: ei, se tem alguém da casa de Saul vivo, eu vou trazer para a mesa de novo. E a palavra do Senhor diz que eles vão a Lodebar, nesse lugar sem provisão, nesse lugar de esquecimento, nesse lugar onde não existe nada, apenas choro. E eles pegam Mefibosete e traz diante do rei. E o maravilhoso acontece no versículo 6. Eu não sei se você está entendendo, querido, mas é bem parecido com aquilo que Cristo fez por mim e por você. O versículo 6 diz assim: então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo Mefibosete. Ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto chamei para lhe demonstrar bondade.
por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo, restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverá de comer na minha mesa. O esquecido, eu fico imaginando a mente de Mefibosete, de toda a desgraça que aconteceu na tua casa, do lugar de desespero que ele vivia, de um lugar sem esperança. E eu não sei se você se coloca nesse lugar, mas eu quero dizer que era esse lugar que nós estávamos, Kátia. Num lugar de perdição, num lugar de não ter esperança. Mas um dia então, ao convite do rei, ele é buscado, e diante da presença do rei, Davi olha para ele e chama ele pelo nome. Eu quero dizer para você que Jesus mais uma vez nessa manhã está te chamando pelo nome. Pastor, mas eu queria receber uma palavra de bênção, mais bênção do que essa. Pastor, eu achei que você ia liberar alguma coisa de provisão nessa manhã, mais provisão do que essa. O Criador de todas as coisas olha para você e te chama pelo nome. A palavra do Senhor diz que antes de você ter sido gerado, Ele já te conhecia, querido. Se você não houver reconhecimento dessa graça, não tem nada que pode mudar o teu coração. Se você não entender aquilo que Cristo fez por você, querido, que às vezes nós saímos da ceia como se não é normal, é sobrenatural aquilo que Jesus fez pela nossa vida. E quando Ele chama Mefibosete pelo nome, agora Ele diz assim: Mefibosete. Depois desse versículo aí diz que ele fala: como que pode o Senhor se importar? Em algumas versões, eu não valho, sou como um cachorro. Mas ele olha para Mefibosete e diz assim: Mefibosete, você não entendeu nada. A partir de hoje acabou toda a tristeza. A partir de hoje você vai comer na minha. Sabe o que Jesus fez comigo e com você? Pagou o preço naquela cruz para que você pudesse ter acesso na mesa. E o que me marca nesse texto tão precioso, Pastor David, é que eu fico imaginando a chegada naquela mesa na casa de Davi. Eu fico imaginando agora a ceia preparada na casa de Davi, o banquete na mesa. E Davi então sentado na ponta, talvez, no lugar de maior honra. E as pessoas prontas para servir a família de Davi. E agora então nessa mesa, como está posta aqui nessa casa hoje, começa a chegar Absalão com toda a sua força, com toda a sua intrepidez. Eu fico imaginando as vestes de Absalão chegando. O teu rosto robusto, Paulão. O teu posicionamento de filho de rei chegando. Talvez alguém arrastando a cadeira e ele sentando no seu lugar. E eu fico imaginando, vindo cada filho de Davi, vindo Salomão, lindo, entrando, todo mundo parado, esperando para servir ele ao mandato do rei. Mas depois que senta, todos os filhos de Davi, talvez de uma forma física, perfeitos, com toda a robustez, com toda a roupa, com todo aparato, com toda a ética naquela mesa. Abre a porta e se entra o homem aleijado, carregado por alguém. E quando ele começa a entrar, eu fico imaginando essa mesa, o rei sentado e todo mundo entrando, trazendo Mefibosete para a mesa, como está aqui nesse lugar. Só que o mais interessante, digo eu não, Senhor,
é que quando todos sentam na mesa, os defeitos são cobertos. A toalha está sobre a mesa. E agora naquele banquete, diante da ordem do rei, todos têm o mesmo direito de comer. Naquele lugar, Davi sentado, não tem nenhum melhor que ninguém. Todos têm o direito de pegar a porção que está estabelecida em cima da mesa. Quero dizer para você, eu não sei se você está vendo aí do fundo, que aqui é simbólico, mas eu quero dizer para você nessa manhã, que a toalha da graça cobriu todos os teus pecados nessa manhã. Que essa mesa é simbólica, mas eu quero dizer para você, que hoje você está sentado na mesa com o Pai, aonde não existe Satanás que pode te julgar, aonde não existe nenhum demônio que pode te acusar, porque a toalha da graça foi estendida, e agora todos que têm fome e sede, desfruta da intimidade do Pai, senta e come e bebe com Ele. Mesa mais polêmica que a última ceia na terra. Há um traidor no meio de nós, hein? Mas a toalha continuava ali. Um querendo ser maior que o outro, mas a toalha continuava ali. Um querendo tirar Jesus da cruz, mas a toalha continuava ali. Essa toalha nunca vai sair. Essa toalha se chama graça de Deus, pela minha vida e pela tua vida. Por isso que quando pão vivo que desceu do céu, me ajuda aqui, pastor Francisco, por favor. É muito mais sério, querido. Queria que a diaconia já se posicionasse. Quando o pão vivo que desceu do céu não desistiu de cada um de nós, pagou o preço, rasgado certinho, mutilado, com muita dor por mim e por você, rasgado, pagou o preço de morte de cruz, para que todos agora que acreditam nessa verdade tenham vida e vida eterna. Pastor, vocês acreditam, pastor, que isso aqui é transubstancial? Isso se tornou no corpo de Cristo agora? E o suco de uva se transformou agora no sangue de Jesus, como um dos reformadores Lutero? Não. Nós sabemos que isso não é transubstancial. Nós sabemos que a mesa do Senhor, ela é espiritual. E quando nós comemos do pão, bebemos juntos na mesa, em memória daquele que pagou o preço por nós. A gratidão, o sentimento que eu estava perdido e agora eu vivo novamente, o sentimento de limpeza, o sentimento de ser pegado no colo e de um desejo profundo, Pai, de que um dia Ele volte e me busque, porque agora eu não estou mais perdido. Eu fui encontrado por aquele que deixou as 99 para me buscar e talvez te buscar também. Queria que você fechasse os teus olhos enquanto a diaconia se posiciona, que você refletisse sobre todo o amor que foi entregue por você na cruz.
Existe vida nesse lugar, querido. E nós cremos que em obediência ao Senhor, ceando com Ele, em memória dEle, nós estaremos esperando até o dia que Ele volte. Espírito Santo de Deus, eu posso sentir a Tua presença doce e suave nesse lugar. Eu quero pedir ao Senhor agora, Deus, que enquanto esses diáconos saem para servir a Tua ceia, que as pessoas que vão receber sejam tocadas pelo Teu amor, ó Deus, e que elas possam, Deus, diante do Teu princípio e da Tua verdade, amar o próximo também, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que não seja uma ação humana, mas que seja uma movimentação do céu sobre cada coração. Nós consagramos agora ao Senhor tanto o pão quanto o suco, e fazemos isso, Deus, em memória do Senhor, acreditando no preço que foi pago pela nossa vida na cruz. Que ninguém, Deus, possa ficar fora da mesa por escolha. Que todos os filhos que quiserem hoje sentar na mesa e receber a toalha da graça, possa fazer parte desse momento maravilhoso na Tua presença. Os diáconos podem servir a igreja enquanto nós adoramos. Você que pegar o pão e o suco, querido, segura na tua mão, que nós vamos ceiar todos juntos, amém? Longe de ti, meu respirar, minha alma definha, e a morte se torna o sustento dos meus dias. Distante de ti, casado o pão, estão as migalhas, e a vergonha é a fortaleza em quem me escondo. Mas os teus olhos me veem, eu reconheço teu toque. Como não me entregar? Minha alma se apegou a ti. Estou me achegando, eu estou em sua mesa, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho fome, eu estou me achegando, eu estou em sua mesa, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho fome. Olhe para minha aflição e tem compaixão de mim. Tua graça é a mão que tranquiliza os meus temores. Olhe para minha aflição e vê se há verdade em mim. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho fome de ti. Eu estou me achegando, eu estou em sua mesa,
fartarei. Tem alguém que ficou sem na distribuição, tem alguém que ficou sem pegar a ceia. Todos, de acordo com a palavra de Jesus, comei e bebei dele todos. Queria pedir, sei que às vezes você vai orar enquanto nós adoramos, mas eu queria pedir depois para a diaconia permanecer aqui na frente, em nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Rei que vive, que morreu e ressuscitou. Depois nós vamos orar como família.